Olá, bem-vindos. Hoje quero compartilhar com vocês um pouco do que Deus tocou no meu coração hoje. Estudando a lição que eu estudei hoje, a lição da escola sabatina, falava sobre a Páscoa, né? Ressurreição. E eu quero compartilhar com vocês o que Deus tocou no meu coração. Jesus, ele veio em carne. Ele, estando lá nos altos céus, ele escolheu vir a esta terra, nascer aqui como um ser humano, como homem, e ele veio nascer como um homem, veio de Maria, né? Veio pelo Espírito Santo. Maria concebeu e ele nasceu. E desde que Jesus nasceu, ele nos ensina o que é o que é o amor, tanto na prática, né, do amor, quanto na teoria, porque Jesus ele ia aos templos, ele ia no barco, onde ele estava, ele pregava sobre a palavra de Deus. Por isso também é muito importante que a gente conheça, que tem uma Bíblia, que peça a direção do Espírito Santo de Deus, que abra a palavra de Deus. Que Jesus, ele é o conhecedor, ele é o próprio Deus, e ele veio em carne, né? E ele veio e nos amou desde o primeiro dia, e aceitou essa missão, e curou pessoas, curou cativos, pessoas oprimidas, libertou, alimentou as pessoas, como naquela multiplicação dos pães e peixes, tanto o alimento físico, mas principalmente também um alimento espiritual. E foi muitas vezes incompreendido, foi muitas vezes perseguido, inclusive pelos religiosos, foi maltratado, humilhado. Então, se hoje você passa por situações difíceis, por dores, que eu acho que todos dessa vida passam por sofrimentos, sejam de quaisquer ordens, saiba que Jesus entende isso. Ele veio como homem, ele padeceu, ele sofreu, ele entende de sofrimento. Ele está aí ao seu lado. Que ele diz na palavra dele: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo de Deus está conosco. E ainda falando sobre Jesus, Jesus, como nós sabemos, né? Ele foi traído, foi pregado numa cruz. E aí, se você quiser ler essa passagem na Bíblia, tá aqui em Marcos, né? A partir do capítulo 14, vem falando tudo aqui sobre os momentos finais de Jesus. O que antecede, Jesus no Getsemane, que é aqui a partir do verso 32. Aí depois também, a partir do verso 53 do capítulo 14, tem falando sobre Jesus no Sinédrio. E já no capítulo 16 fala sobre a ressurreição de Jesus. Então Jesus, ele se entregou na cruz. Ele não tinha nenhum pecado, não tinha nada nenhum dolo, nenhum pecado. E ele aceitou essa missão. Ele carregou uma pesada cruz, bebeu de um cálice amargo, né? Cálice que poucos beberiam, porque ele ama tanto nós que ele se entregou por amor de nós. E Jesus foi carregando aquela cruz, aquela coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele aquela humilhação. Ele foi andando e caminhando e não desistiu por amor de nós. Nenhum momento Jesus desistiu. Tem uma passagem que fala, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a sua. Então, Jesus ele se submeteu até o último momento à vontade de Deus. E foi por amor. Você pode entender o sacrifício de Jesus na cruz como algo por amor de você. Você pensa assim, igual eu sou, meu nome é Amanda, então foi por mim, Amanda, que Jesus morreu na cruz. Foi por você. Você pode entender como uma forma individual, porque foi por cada um de nós, porque Ele nos ama de tal forma que Ele se entregou. E Jesus morreu na cruz do Calvário, né? Foram os cravos nas suas mãos, nas suas pernas, aquela coroa de espinho, aquele pesada cruz que Ele carregou. E hoje podemos ter esperança e podemos nos alegrar, porque Jesus morreu por nós. No momento que Jesus estava ali, naquela cruz, foram recaídos todos os pecados da humanidade sobre ele. Então o sofrimento dele não foi só o sofrimento físico, que com certeza foi muito intenso,
mas também o sofrimento espiritual. Todo aquele peso que o afastava, né? É como se eu afastasse momentaneamente de Deus. Aquele peso do nosso pecado, ser caindo sobre ele. Então, era nós que merecíamos a cruz, mas foi Jesus que foi para ela. E foi para que a gente tivesse vida e vida eterna, um sacrifício perfeito. Alguém sem pecado, alguém que nos ama de uma forma incondicional, um amor incondicional, imensurável. É o amor que Jesus nos tem. E hoje você pode se alegrar, porque através da morte de Jesus, nós temos acesso à vida eterna. Todo aquele que nele crê, todo aquele que acredita nele, que aceita o seu sacrifício. Ele fala na palavra dele: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá, né? Aquele que crê em Jesus. É promessa para nós futura, promessa de vida eterna. Basta que você o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. E você aceite aquilo que ele já fez. Nada do que possamos fazer pode nos trazer a salvação. Somente por Cristo e pelo seu sacrifício vem a salvação. Reflita nessa Páscoa sobre o verdadeiro significado. É o verdadeiro significado da Páscoa. É a morte hoje, né, que seria significado a morte de Jesus e a sua ressurreição ao terceiro dia, que é no domingo, na manhã da ressurreição. O primeiro, né, que ressuscitou Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos para mostrar que nós também, pelo poder da sua voz, também iremos ressuscitar. Aqueles que acreditam, que estão em Cristo, que aceitam o seu sacrifício, também vão ressuscitar. Então, se você hoje tem algum ente querido que já foi, que você se entristece muito, que você se angustia muito, saiba que a palavra de Deus, ela nos traz essa esperança de reunir as famílias, de as pessoas que partiram, né? Você reaver essas pessoas por meio do poder de Cristo. E algo mais maravilhoso ainda é que no céu nós não estaremos lá só nós, nossos familiares já seriam algo maravilhoso, né? As pessoas que amamos, as pessoas que foram salvas, mas também o próprio Cristo. Imagine você poder olhar Jesus, ver a sua cicatriz, abraçar Jesus. Não é uma esperança maravilhosa? Então espera em Jesus, acredita na sua palavra, porque Deus é fiel e Ele cumpre cada palavra dele. Ele faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Sabemos que nesse mundo passamos muitas situações e muitas dores, provas. Nunca desista de andar com Cristo, de reconhecê-lo em sua vida como Senhor e Salvador, de meditar na palavra dele, de se encontrar com ele todos os dias, de orar, de construir este relacionamento com ele. E você vai provar certamente a fidelidade de Deus. Todos que andam com Jesus têm algo que ele já fez, muitas vezes milagres, porque Deus, ele é um Deus fiel, um Deus que se importa, é um Deus vivo e atuante. E se alegre, porque há esperança para cada um de nós por meio daquilo que Jesus já fez por nós, por meio do sacrifício de Jesus. Deus abençoe você, sua casa e sua família. E tem algo mais também. Jesus, ele morreu por nós pecadores. Todos nós somos pecadores. E ele veio salvar a ovelha perdida. Então, por mais que você tenha pecado, errado, nós pecamos, né? Todos os dias nós temos que nos arrepender e ir aos pés da cruz. Foi por nós, foi pelo pecador que ele morreu. Por cada um de nós. Não existe um pecado tão grande que Deus não possa alcançar se houver o arrependimento. Se houver um coração sincero indo em direção a Ele. Deus abençoe você e sua família. Tchau. Uma feliz Páscoa.